Bom dia, nação de peregrinos, graça e paz de Cristo ao seu coração, amém? Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo a mais um verso do dia, o nosso devocional diário. Seguindo aqui na nossa linha de reflexões em textos do livro de Juízes, eu quero convidar você hoje para ir comigo até Juízes capítulo 11. Vamos ler aqui inicialmente 2 versículos, o verso 30 e 31, e vamos ver aqui o que temos no texto bíblico. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocaustos. Querido, Jefté foi mais um juiz que Deus levantou na terra de Israel para livrar dessa vez os israelitas dos amonitas. E este aqui foi um voto que Jefté fez ao Senhor, que se ele, ao ir para a guerra contra os amonitas, voltasse vitorioso, ele daria ao Senhor como sacrifício a primeira coisa que saísse da sua casa. Este voto de Jefté é um dos exemplos na Bíblia que nós temos de um voto descabido, de um voto inconsequente. Você já vai entender o porquê. Só que Deus permitiu que isso acontecesse, queridos, para que ficasse para nós uma baita lição do que nós não devemos fazer. Ao fazer um voto, Jefté não pensou certamente na consequência do que ele havia prometido ao Senhor. E quando o assunto é voto, a Bíblia nos ensina muito claro em Números capítulo 30, que um voto feito a Deus, ele, mediante juramento, deve ser cumprido, não pode ser voltado atrás. O voto ele tem que ser feito exatamente como o votante prometeu. Jefté foi à guerra e voltou vitorioso. Deus lhe deu a vitória. Só que a consequência do seu voto nós podemos ler agora nos versículos seguintes, versos 34 e 35. Olha só, queridos. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho e nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso mais voltar atrás." Ah, queridos, com certeza Jefté não fez ideia ao fazer o voto de que isso poderia vir a acontecer. Por certo, ele pode ter pensado que qualquer animal dentre os seus pudesse sair da sua casa e não a sua própria filha. Se ele pudesse se arrepender, ele voltaria atrás, mas ele não podia. Ele teve que cumprir aquilo que ele havia prometido e, portanto, teve que sacrificar sua própria filha. Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 33 ao 36, ele nos reitera que nós devemos tomar muito cuidado com os votos e com os juramentos que nós fazemos. Não podemos, queridos, usar o voto como uma ferramenta de barganha com Deus. E também não podemos, claro, nos esquecer que a principal obra que nós recebemos de Deus, a nossa salvação, é obra da graça. Portanto, não há necessidade de você se interessar por mais nada nesta terra, porque o principal o Senhor já nos dá e pela sua graça. Sendo assim, tome muito cuidado ao votar. Preste atenção em algumas dicas. Se possível, evite fazê-lo, principalmente aqueles que você sabe que terá dificuldade em cumpri-los. Que a nossa palavra, queridos, ela seja sim, sim e não, não. Lembrando que uma pessoa honesta, ela não precisa prestar juramentos, basta cumprir a sua palavra. E se porventura você realmente entender que é necessário fazer um voto e o fizer, cumpra-o sem demora.
Agora, se porventura você errou ao fazer um voto, arrependa-se o quanto antes e peça perdão a Deus, pois um voto ele não pode jamais ser tratado de forma leviana. Pense sobre isso, que esse estudo de hoje, que essa reflexão possa trazer luz ao seu coração. E se Deus quiser, até o próximo verso do dia, aqui no perfil do Peregrino, no Instagram, Facebook e também no canal do Peregrino no YouTube. Até lá.